Olá pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo que eu expliquei sobre dicas de reaproveitamento de código usando datasets, se não assistiu, clica aqui no cardzinho e dá uma olhada lá. Eu mostrei uma situação que eu tenho de sincronizar usuários do meu Fluig com o ERP, com o RM. No caso, eu estou trazendo do RM para o Fluig. E o Gabriel pediu para eu detalhar um pouco mais esse dataset, que ele ficou interessado. Então, para o vídeo não ficar tão extenso quanto os anteriores, sem mais delongas, vamos lá. Contextualizando a situação desse dataset. Aqui a gente precisa sempre automaticamente inserir no Fluig os funcionários, os estagiários e os temporários. Os terceirizados que tenham acesso ao Fluig, nós não fazemos de forma automatizada. Mas os demais, que são realmente os empregados ali que trabalham, a gente já tem que ter esse cuidado de automatização. Assim, o objetivo desse dataset não é que você tenha um local para você ficar consultando quem são os usuários do Fluig. Aqui realmente é só fazer a sincronização dos usuários do nosso RP para o Fluig. Por isso, eu tenho uma estrutura bem simples que é só para guardar o log de execução, o que o dataset fez. Então, a coligada, para saber qual a coligada do RM veio, o login do usuário, qual foi a ação tomada, e qual foi a data de execução. Assim, quando eu consultar este dataset, eu vou ter essa estrutura. A data de execução, qual foi a ação, eu tenho as outras informações que eu não estou compartilhando aqui por motivo de privacidade. Porque a função onSync recebe o lastSyncDate, que é o timestamp em milissegundos. Lembrando que sempre que você exportar, isso daqui vai estar zerado. E precisamos fazer a atualização, inativação e ativação dos usuários. O Fluig tem três formas de fazer isso. Eu posso usar o Service SOAP, posso usar a API REST ou posso usar a API SDK, que são os serviços que rodam em back-end no Fluig. Aqui eu estou usando o SDK, mas fica um adendo. Quando a gente está usando um dataset sincronizado ou uma atividade de serviço de workflow, quem está rodando isso daqui é o usuário administrador. Então você tem todas as permissões do mundo. Quando estamos rodando isso daqui numa chamada de evento de workflow ou uma chamada de evento de formulário, quem está executando isso daqui é o usuário logado no momento, e aí você não vai ter muitas opções que os serviços SDK fornecem. Sempre tomar esse cuidado. Temos que buscar os usuários de algum lugar. Eu estou buscando do RM. Aqui, essa função nada mais faz do que pegar as credenciais que eu já ensinei no vídeo anterior, como que eu deixo salvo, faço a instanciação da classe do RM e faço a autenticação base, porque o serviço SOAP padrão do RM, que é o TBC, ele utiliza a autenticação basic. Eu disparo notificações para os usuários, dizendo que aconteceu algum erro. Essas notificações vão por e-mail mesmo. Nessa situação, eu já deixo salvo a URL do meu servidor, dinamicamente, para facilitar ter links dentro do e-mail, e estou pegando quem são as pessoas, os destinatários que receberão esse e-mail, que nada mais fiz do que criar um grupo, Service Desk, eu pego os usuários que estão ativos nesse grupo e coloco o e-mail deles dentro de um array list e devolvo lá para cima. Com isso, eu já tenho aqui os recipientes, os destinatários, no formato que a função Notify do Fluig exige para eu mandar e-mail. Aqui eu estou fazendo a tratativa do lastSyncDate. Caso exista, eu simplesmente instancio um novo JavaDate e coloco nessa variável. Caso não exista, eu pego a data atual, subtraio 2 dias e jogo aqui no lastDay onSync. Assim, toda vez que eu exportar esse dataset para o Fluig, eu vou, na próxima execução, fazer de 2 dias anteriores. Como eu estou usando o serviço do RM e lá eu preciso de uma data no formato SQL, eu estou já instanciando o formatter e já faço a formatação da data para o padrão ano, mês, dia, hora, minuto, segundo. Aproveito que eu já tive que gastar a memória fazendo isso daqui para formatar, já formato também a data de hoje, que é o que vai servir como log. Feito tudo isso, vamos chamar a função que remove os usuários e a função que ativa os usuários. Eu sempre então passo o dataset que eu já criei aqui em cima, lembrando que eu faço isso dessa forma porque o Java e o JavaScript, quando trabalham com objetos, ele passa uma referência desse objeto. Então, se eu fizer alterações nessa variável aqui dentro da função removePartEmployees, ele também vai refletir aqui nessa função onSync. Assim eu economizo um pouco de recurso. Passo o serviço RM, passo o serviço de usuário do Fluig, já aproveito para passar as strings que serão usadas para enviar para o RM e já passo também quem são as pessoas que vão receber e-mail e a URL. E agora vamos pegar caso a caso o que cada função faz. E vamos remover os usuários que foram demitidos. Os parâmetros vocês já conhecem,
Primeira coisa que a gente faz é procurar no RM os funcionários que foram recém-demitidos. O RM permite, no serviço SOAP, eu cadastrar uma consulta SQL que vai ser executada e retornada. Caso vocês não saibam fazer isso, comenta aí que a gente faz um vídeo explicando. Essa consulta, então, eu estou passando uma data e ele vai me retornar todos os funcionários que foram demitidos após essa data. Vou mostrar a consulta SQL e explicar algumas particularidades que nós temos aqui. Embora eu esteja passando já para o RM qual foi a data da última sincronização, por garantia, lá no RM eu ainda estou pegando menos 7 dias, que é para ter garantia que se alguém esqueceu de marcar na data certa, eu não vou falhar e deixar aquela pessoa de lado. O meu select, ele só traz duas informações, a coligada e o login. E aqui vocês percebem que está meio estranho, né? Eu não estou puxando simplesmente o código de usuário do funcionário. Eu estou fazendo toda uma tratativa no e-mail. Por quê? Aqui a minha coligada, né, o jeito que eu trabalho, são vários estados. Cada estado tem o seu AD, né, o seu Active Directory. Mas o RM é compartilhado e pode ter casos de um usuário aqui no meu estado ter o mesmo código do usuário lá de outra UF. Então, para não ter esse conflito, em alguns casos a gente coloca sufixo no código de usuário que está lá no RM. Porém, o e-mail é sempre bonitinho, né? A gente padroniza nome, ponto, último sobrenome. E no Fluig, como o meu Fluig ele é on-premise, ele roda aqui na minha estrutura, eu não tenho esse compartilhamento, essa dor de logins. Então, por isso que eu faço esse tratamento. Eu primeiro tento pegar o e-mail da pessoa antes do arroba e eu vou cadastrar o login dela dentro do Fluig dessa forma. Outra coisa, aqui a gente tem algumas regras. Eu pego os funcionários junto com a pessoa para poder pegar o e-mail da pessoa e aqui vem uma regra de negócio nossa. Primeira regra, eu só vou pegar quem está com a data de demissão não nulo. Só vou pegar quem tem a data de demissão maior do que a data que eu passei. E aqui o mais importante, eu só posso pegar os que têm a data de demissão menor do que hoje. Por quê? Muito comum o RH marcar a pessoa como demitida para poder fazer toda a tratativa de demissão da pessoa, gerar as coisas no ECAC, mandar para a Receita. Só que às vezes a pessoa não está sabendo. Se eu já chego aqui e marco no Fluig ela como inativa, ela vai ficar preocupada tentar saber o que é. Então, isso daqui é muito importante para eu não inativar funcionários que vão ser demitidos. Eu só posso pegar quem realmente foi demitido, ou seja, anterior a hoje. E aqui eu tenho algumas outras regras, né? Como pode acontecer do RM ter várias vezes o mesmo funcionário? Por exemplo, ela saiu mês passado porque ela estava como temporário e agora ela entrou como funcionário ativo. Então, se ela já está em usuário ativo, já está tudo certo, não tem por que eu inativar ela, né? E a mesma coisa com os externos. Então, para os externos, dentro do RM, ele não fica cadastrado na tabela de funcionário. Pelo menos aqui a gente não trabalha assim, que é para não estar conflito com a Receita Federal. Porque nossos temporários, eles não são funcionários da empresa, eles são terceirizados que têm uma regra igual um funcionário temporário. Por isso que eu faço uma união com a tabela de externos do RM, seguindo boa parte da mesma regra que eu tenho lá em cima. De posse dos usuários recém-demitidos, vamos fazer a iteração neles e procurar eles no Fluig. Aqui uma particularidade, que caso você tenha o Fluig Identity e permita que o usuário faça login no Fluig antes do usuário estar criado, o Identity vai criar o usuário no Fluig para você. E aí ele vai colocar isso daqui, né? Ponto, meu domínio, ponto, o número da empresa. Como eu tenho algumas situações aqui desse jeito, eu preciso, na hora de procurar esse usuário no Fluig, lá no dataset Colig, tratar isso daqui também. Então, além de eu pesquisar pelo login que eu estou passando, eu também pesquiso se existe dessa forma. Por isso eu estou usando o should ao invés do must. Caso não ache o usuário ou ele já esteja inativo, eu sei que o usuário não tem o que eu fazer, bora para frente. E agora a parte legal. O serviço de usuário, ele tem esse método chamado Deactive by Code, no qual eu passo a matrícula do usuário. E ele vai tentar desativar. Se ele não disparar uma exceção, é porque deu tudo certo. Eu vou lá, adiciono que deu tudo certo, bora para frente. E o catch é quando deu um erro aqui, ele não conseguiu desativar. Quando ele não consegue, ele vai jogar a mensagem de erro. Eu limpo essa mensagem de erro para pegar só a parte importante dela, que é toda aquela mensagem, o Fluig disparou uma exceção, não sei o que. Não, eu removo tudo, pego só realmente a parte principal do erro. E como eu sei que é um erro, eu já começo a preparar os parâmetros do meu template de e-mail, que vai ser usado no Notify. E aí vem duas opções.
Se o erro for que existem tarefas pendentes, eu vou listar quais são as atividades pendentes desse usuário. Se não, eu simplesmente vou jogar o erro padrão aqui, um genérico. Essa função aqui, ela é bem legal, vou mostrar para vocês e vou compartilhar elas lá no blog depois. Eu vou deixar na descrição ou no comentário fixado, tá bom? O que isso daqui faz? Eu crio uma array list com todas as atividades pendentes que eu vou devolver lá pro e-mail depois. Para agilizar minha vida, para não ficar gastando muito recurso à toa, eu gosto de fazer cache. Então aqui eu tenho um hash map para eu salvar o nome dos processos, né? Em vez de eu falar o código do processo, eu vou deixar um nome para o gerente entender mais fácil. Como que eu sei quais são as atividades pendentes? Simples, eu vou lá no dataset process task, procuro lá todo mundo que é dessa empresa, passo a matrícula do usuário e estou procurando pelo status 0, que é o status de tarefa pendente. Para cada tarefa pendente daquele usuário, eu vou procurar lá no dataset Workflow Process para descobrir qual que é o processo ID, né, o código do processo. E o que eu estou passando aqui? Simplesmente a empresa e o instance ID da solicitação. Peguei o Process ID, se não existe naquele cache que eu estou criando com o nome dos processos, eu vou colocar no cache o nome desse processo. Por que eu faço isso? Porque eu vou lá no Process Definition para pegar a descrição do processo. Porque a descrição é aquele nome bonitinho que fica quando você vai no iniciar solicitação do Fluig. Dessa forma, na hora que eu vou montando o array list, eu tenho a solicitação número 50 do processo reserva de carro. Fiz tudo isso, coloquei na atividades, na variável atividades, e aí eu disparo o notify para o sincroniza usuários erro inativar pendência. E o que esse e-mail faz? Simplesmente a URL para a nossa imagem, né, a logo da empresa, não foi possível inativar o usuário, o nome dele, e aqui uma lista. Então, para cada item que eu coloquei na atividades, na array list, ele vai jogar aquele textinho mostrando o número da solicitação em qual processo que é. Caso não seja esse o erro, é aquele e-mail genérico, não foi possível inativar o usuário devido ao erro a seguir. E qual é o erro? Lembrando que assim, não é só porque você tem atividade pendente que você não consegue inativar o usuário. Se ele for um usuário administrador, você primeiro tem que remover o papel de mim, para daí você conseguir inativar ele. E a parte de inativação, terminamos aqui. A criação de usuário é bem parecida com a inativação. A gente vai, consulta no RM quem são os funcionários novos e depois faz a interação em cima deles. Aqui algumas particularidades, né? Como que funciona a minha consulta no RM? Eu estou procurando lá da tabela de funcionário e eu puxo as informações básicas, coligada, nome, aquele mesmo problema com relação ao login, e-mail, a chapa, e aí eu tenho a definição de grupo e papel. No Fluig, antes eu trabalhava bastante com grupo e papéis. Eu tinha então papel funcionário, papel estagiário e outros papéis. Mas com o tempo eu fui não gostando mais da opção do papel, porque eu não vejo ele com tantas permissões, tantas funcionalidades como o grupo. Por exemplo, eu não consigo colocar permissão no GED para um papel, é para um grupo. Se eu coloco um grupo dentro de um papel ou vice-versa, eu acabo dando permissões daquele papel dentro do grupo. Então, assim, eu senti que não estava muito legal. Então, eu passei a trabalhar somente com o grupo. Mas na consulta, eu trago ainda grupo e papel e depois eu vou mostrar o que eu faço com isso. Quais são as regras de um funcionário? Ele simplesmente tem que estar com a data de admissão maior do que a data que eu procurei e não pode ter data de demissão. Isso, para mim, é um funcionário que está recém-contratado. Os externos, eu tenho algumas particularidades só bem simples, que ele não tem chapa, eu trago como vazio, ele só possui assistente e analista como grupo, e ele normalmente está somente no grupo funcionário. Eu coloquei o estagiário aqui à toa, né? Mas basicamente é isso. E qual que é outro diferencial do externo? O externo ele é muito focado para funcionários temporários que são terceirizados. Então, além de eu me preocupar com a data de início dele do contrato, a data fim do contrato não pode estar vazia, tem que ser maior ou igual a hoje, e não pode ser maior do que 270 dias, que são 9 meses, que é o limite legal que você pode ter um funcionário temporário com você. Peguei os funcionários recém-contratados, vamos lá, tratativa normal. Vou fazer a iteração entre todos eles, procuro no Fluig e faço a criação dos grupos. Eu não estou usando papel, então aqui eu estou fazendo somente os grupos, tá? Então, grupo, se ele tem um papel diferente de vazio,
eu vou colocar ele no grupo com aquele nome do papel que eu dei para ele. Mesma coisa, caso ele já tenha um grupo. Eu coloco aqui o nome do grupo. Aqui eu só estou fazendo dessa forma, dessa situação, porque todo usuário novo que entrar no meu Fluig, normalmente ele vai ter só um papel, que é funcionário ou estagiário, e ele vai ter somente um grupo, que a indicação seria um gerente, um analista ou um assistente. Por isso que está bem simplificada essa parte. Caso eu não tenha encontrado usuário nenhum, eu vou criar esse usuário. Então, olha lá, try catch, porque ele vai me disparar a exceção caso dê erro. Simplesmente, chamo uma função chamada create user, passo o serviço, passo o nome, o e-mail, o login e os grupos que aquele usuário vai ter. Se não deu nenhuma exceção, eu jogo no dataset o histórico aqui para ele, dizendo que foi criado. Caso tenha dado exceção, a mesma questão de mandar o e-mail. Só que aqui eu não tenho como saber exatamente o que foi o erro, né? E diferente do desativar, que eu tenho a opção de ser atividades pendentes, aqui pode ser qualquer coisa. Então, não tem como eu ficar pesquisando muito. Jogo lá para o Service Desk, simplesmente falando que deu erro ao criar. E agora vem. Como que funciona essa Create User? É bem simples. Eu simplesmente pego aqui o primeiro espaço que eu considero como primeiro nome. Vai ter problemas os nomes compostos, mas geralmente são pequenos. Crio um novo usuário VO, que é o Value Object. Então, isso daqui é o que eu vou passar para a função do Fluig que realmente cria. O que eu estou fazendo aqui? Criando um código. Essa aqui é a matrícula. Eu poderia estar usando a chapa do usuário como matrícula ou alguma outra informação. Mas a chapa, com o tempo, eu já comentei lá no desativar, eu posso ter aquela mesma pessoa várias vezes entrando no RM. Ela era um temporário, virou um funcionário de verdade. Dentro do RM, ele vai ter o mesmo e-mail, vai ter o mesmo login, porque o nome dele não mudou, mas a chapa muda. No Fluig, eu não consigo nunca mais mudar a matrícula. Então, para não ter essa dor, o que eu preferi fazer? Criar um random UUID e colocar como código. O e-mail, o login, com a senha eu fiz a mesma coisa. Ele nunca vai usar essa senha para logar no Fluig, porque a gente está usando o identity para logar. Primeiro nome, último nome, nome completo, marco que está ativo, crio o usuário e depois adiciono ele nos grupos. Eu percebi que essa função aqui, eu poderia, dentro do usuário, colocar os grupos, mas eu tinha muita dor de cabeça. Às vezes não funcionava, às vezes funcionava mais ou menos. Então, o que eu preferi fazer? Ativo o usuário, ele vai me retornar o usuário validado novo. Aí eu criei uma função que é para adicionar esse usuário nos grupos. O que essa função faz? Faz uma iteração nos grupos, para cada um ele chama o serviço, literalmente o serviço adiciona o usuário no grupo, na qual eu passo qual que é a empresa, o código do grupo e quem é o usuário. E assim eu insiro ele em todos os grupos que ele tem. Isso aqui é caso eu não tenha encontrado ele no Fluig, certo? Então tive que criar. Mas caso ele exista e ele já é true, já está ativo, vai para o próximo, né? Isso aí que é porque como eu faço aquilo ali de pegar sempre os últimos 7 dias, provavelmente por 7 dias seguidos eu vou ficar pegando esse usuário. Então, bola para frente. Se não foi nem um usuário novo e nem um usuário que já estava ativo, é porque é um usuário que estava inativo. E aí eu vou ter que reativar esse usuário. Nessa situação, mesma coisa, uma funçãozinha para ativar. O Fluig tem no User Service a função, o método Activate by Code. Simplesmente passo a matrícula do usuário, ele vai ativar esse usuário. Ativou o usuário, pesquiso ele no Fluig para pegar o usuário em si. Isso aqui você pode ver que eu não estou nem usando o dataset, eu estou realmente usando o método do SDK do Fluig para me retornar um usuário no padrão do Fluig, que é o padrão User VO. E com isso, eu vou lá e chamo de novo aquela função de adicionar nos grupos, passando o serviço, o usuário e os grupos. Lembrando que quando você inativa um usuário, o Fluig remove aquele usuário de todos os grupos e todos os papéis que ele está. Por isso que quando a gente reativa um usuário, eu sou obrigado a inserir de volta ele nos grupos. Caso tenha dado certo, ó, o log reativado. Caso deu erro, a mesma coisa. Só que aqui eu estou usando um outro e-mail só para diferenciar que foi uma reativação, não foi uma tentativa de criação.
Eu pensei que ia conseguir fazer um vídeo com menos de 15 minutos, mas errei feio. Tá ótimo, consegui detalhar bastante meu dataset, expliquei muita coisa, expliquei as regras de negócio, por que eu faço daquele jeito a busca no RM, mostrei bem as funções, como que eu descubro as coisas. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode postar no comentário. Se vocês querem dicas de vídeo, de algum assunto específico, pode falar aí. Assim que eu conseguir tempo, a gente faz a gravação e eu jogo aqui. Boa parte dos códigos eu vou colocar lá no meu blog para ficar mais fácil de vocês fazerem um copiar e analisar o código depois. O link eu vou deixar aqui na descrição. E importante, se gostou, dá um curtir para nós aí. Se quer acompanhar, se inscreve, marca o sininho para ter notificação. Eu posso de vez em quando fazer alguma enquete na aba de comunidade, pedindo opiniões de vocês, o que vocês querem de assunto para o próximo vídeo, para não ficar dependendo só de comentário e ficar procurando nos comentários ali. Um abraço e até a próxima.